Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que nós estamos realizando esse evento para estar falando sobre a questão da reforma trabalhista e as questões das gratificações aqui dentro da Unicamp. Eu gostaria de apresentar para vocês a nossa mesa, agradecer a presença de outros diretores também. Meu nome é Elizabeth, eu sou da coordenação jurídica do sindicato, tá? E aqui nós temos a Bianca, que é a nossa coordenadora geral, diretora do sindicato também, a Érica, diretora do sindicato, coordenadora do jurídico, e aqui a presença do nosso advogado, que eu de antemão já agradeço, o Dr. Cremasco, também registrar a presença do Dr. Tiago, Marcílio, da diretoria, o Kiko, Marcelo e todos os presentes, tá? A Gabi, desculpa, Gabi, eu vi você, mas passou. A Gabi também é diretora do sindicato. O Dr. Cremasco, a gente vai pedir para ele começar falando um pouco das gratificações. Aí ele fala um pouco da reforma trabalhista e a gente abre para perguntas, tudo bem assim? Rosângela, esqueci. Falei do... Gente, olha, Kiko, Rosângela da diretoria, Marcílio, Gabriela, Érica, Beth, Bianca, Marcelo, e aí conforme as outras pessoas vão chegando, a gente vai apresentando, tá bom? Com a palavra do Dr. Cremasco. Bom, eu acho que a gente poderia mudar então, né? Porque o convite inicialmente era para falar sobre a reforma trabalhista. Aí no meio do caminho surgiu um trovão aqui dentro da universidade pedindo se a gente podia falar da gratificação. Então eu acho que a gente podia mudar o enfoque da coisa. A gente podia falar sobre gratificação, que eu tenho 2, 3 palavras para falar sobre isso, e a gente abre para a pergunta. Se tiver alguém interessado em ficar aqui e ouvir reforma trabalhista, legal, vai ser muito bom. Se não tiver, a gente marca outro dia para falar de reforma trabalhista, que o bicho está pegando, né? Eu tinha levantado alguns poucos temas para discutir com vocês aqui da Unicamp. O povo ainda não acordou, né? Eu sou da Unicamp, comigo não vai acontecer nada. Já aconteceu antes da reforma. E eu estou discutindo com os petroleiros, porque a Petrobras jogou o acordo coletivo até o dia 10 de novembro, e a lei entra em vigor dia 11 de novembro, e eu citei lá para os petroleiros. Não adianta o pessoal administrativo da Petrobras, que pensa que tem o rei da barriga, não adianta vocês ficarem achando que com vocês não vai acontecer nada, porque amanhã, quarta-feira, ao meio-dia, eu vou lá na Unicamp discutir o corte de 30% da gratificação. Então está sobrando para todo mundo. Bom, a questão da gratificação aqui dentro da universidade. Nós temos que tratar o assunto aqui de 2 enfoques, que é água e óleo. Quem é seletista, a competência para apreciar a questão é Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, a gente distribui uma petição hoje, vai para o diretor da secretaria, ele agenda uma data, pode ser dezembro, pode ser março, pode ser quando for aí, qualquer data, marca essa audiência, intima a Unicamp, e naquele dia, daqui 30, daqui 90 ou 150 dias, vai ter audiência, a universidade entrega a defesa. É assim que funciona. Custo zero. Distribuiu, fim de papo. Isso para quem é CLT. Quem é estatutário, a competência é outra. A competência é na justiça comum. Justiça da vara estadual aqui em Campinas, onde tem 2 juízes que julgam quem deve o IPTU, quem deve o ICMS, quem pescou e matou uma rolinha lá no rio tal, quem não pagou o imposto do carro, quem não transferiu o carro, ou a briga do funcionário da prefeitura
que foi advertido, o aposentado da Unicamp que quer alguma coisa, o estatutário da Unicamp, o estatutário dos 12 mil funcionários da prefeitura, que o prefeito usa o dinheiro do Camprev indevidamente. Tudo isso é discutido lá na vara do Estado de São Paulo, que são 2 varas. O processo da gratificação do servidor da Unicamp, do trabalhador da Unicamp, do regime estatutário, vai ter que obrigatoriamente cair na primeira ou segunda vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Se você chegar lá no cartório agora, você vai ter uma sala desse tamanho aqui, você vai olhar assim, uma barra de 1,5 metro de processo. E sabe Deus quando vai acabar. É uma coisa absurda a sobrecarga de processo que tem lá dentro e a morosidade para andar esse processo. E uma outra coisa mais grave, para entrar com a ação, a pessoa tem que pagar as custas processuais. Então, são duas medidas. Na Justiça do Trabalho, custo zero; na Justiça do Estado, tem que pagar para distribuir. No processo do trabalho, não tem a menor possibilidade de sucesso à medida que a Unicamp tomou. É absurdo o que a Unicamp fez, é desafiar o trabalhador da universidade. Por quê? Porque o Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula, eu não lembro o número, 372, súmula 372, o Tribunal Superior do Trabalho, no item 2, está escrito assim: mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. Ponto final. Então, a universidade, o órgão público, o empregador, quando mantém um empregado numa função gratificada, ele pode a qualquer momento, volta, você não vai ser mais chefe de gabinete, você agora vai ser lá o faxineiro do seu setor. Ele sabe que aquela gratificação é transitória, é passageira. O patrão manda voltar, acabou. Se era motorista, agora é chefe de gabinete. Vai voltar para o cargo de motorista ganhando o salário de motorista. Isso é um direito do empregador. Ponto final. Ele pode cortar e o empregado não tem direito de reclamar. Só vai reclamar a incorporação dessa gratificação se hoje ele estiver recebendo há mais de 10 anos. Já foi 5, já foi 7, agora são 10 anos. Então, quem recebe gratificação há mais de 10 anos, incorpora no salário. Quem tem menos de 10 anos, o empregador pode cortar. Eu tenho 9, mandou voltar para ser motorista. Pode. Não tem o que reclamar. Você já sabe que vai ser assim. Agora, a lei, a legislação trabalhista, o processo do trabalho, não pode reduzir, sob pretexto algum, se vai adequar as finanças da Unicamp, o que vai... Não tem conversa, não pode, fim de papo. Isso é para o trabalhador seletista. No trabalhador estatutário, já não tem essa certeza, essa facilidade, mas tem um princípio constitucional da irredutibilidade salarial. Volto a dizer, ponto importante: você não quer mais que eu trabalhe numa função gratificada, me volta lá para motorista.
Ponto. Isso a universidade pode fazer com todos. Não sei quantos são. 1.300, 1.000, não importa. 1.600, não vai ter mais ninguém aqui dentro dos 1.600 ganhando com comissão. Vai todo mundo voltar para o seu lugar. Ela pode fazer isso? Pode. Ah, mas eu estou acostumado com esse dinheiro, eu formei meu perfil com esse dinheiro. Meu, esquece. Agora, o que ela não pode é cortar na CLT, é isso que eu falei, e no estatutário tem o princípio da redução salarial. Quais são as alternativas que a gente tem para enfrentar esse assunto? Eu não gosto do sindicato, o advogado é uma porcaria, aliás, advogado de sindicato nenhum presta. Eu quero advogado particular. E tem uns advogados que tem uma sorte, né? Vem aqui na Unicamp, faz uma garimpagem, o cara paga $1.000 para o advogado entrar com processo trabalhista. Eu não acho um cristão meu, eu não tenho cliente nesse padrão. O cara vem aqui no HC, pede $1.000, $2.000, $3.000, carinha paga para o advogado entrar com ação e cada puta aventura. Eu estava mostrando para o Tiago agora, está aqui no meu gravador. Eu sentei para relaxar o ar-condicionado no tribunal, né? E escuto um advogado fazendo a defesa da mudança de regime. A cliente dele se aposentou pelo regime estatutário. Como o Supremo está dizendo que é ilegal a mudança, ele já deu fim no processo. Ele, por conta, o advogado já acabou com o processo da mudança de regime. Ele entrou pedindo os direitos da funcionária na Justiça do Trabalho, sendo aposentada pelo regime estatutário. Aí o juiz, o que ele fez? Meteu uma prescrição na cara dela. Por isso que dá essas coisas que dá aqui dentro. A pessoa fica naquela afobação de querer levar vantagem em tudo e acaba fazendo algumas bobagens, por exemplo, essa da mudança do regime, de mal ter feito a alteração do regime, correr cobrar adicional de periculosidade, deu no que deu, né? Então, voltando no ponto que nos interessa, eu não gosto de advogado do sindicato, vou procurar um advogado particular e você distribui a sua ação lá com o seu advogado particular. Se você é CLT, é a Justiça do Trabalho. Se você é estatutário, na Justiça Comum. A outra alternativa, e aí o sindicato tem que se posicionar, era convocar uma assembleia, uma pauta única, para decidir, querem que o sindicato seja substituto processual? Sim, queremos. Aí não tem meu advogado. Aí o sindicato é o titular da ação, entra com o processo tanto na vara estadual como na Justiça do Trabalho, como substituto processual, pedindo o sindicato, representando os 1.600 trabalhadores da universidade, e aí discute como vai ser encaminhado isso, se tem um abaixo-assinado, se as pessoas autorizam o sindicato a entrar, porque depois fica com uma confusão. Se o processo deu certo, meu nome era para estar lá. Se o processo deu errado, meu nome não era para estar no meu processo, porque eu quero o meu advogado particular. Então, eu acho que aí é uma questão do jurídico, do sindicato, da diretoria do sindicato, discutir como vai ser encaminhado esse assunto. Mas existe a possibilidade do sindicato entrar com a ação e você nem aparecer no processo, você ser só representado pelo sindicato. Pode até assinar uma procuração, uma autorização, e o sindicato pleiteia no seu nome. Já que o sindicato, ou o seu advogado, quem você quiser, eu acho que a gente, a viagem já está perdida mesmo, né? Dia 1 de dezembro vocês estão com 30% a menos no bolso, né? Dezembro já tem mais 30, 13º mais 30, ou seja, em 3 meses você já perdeu um salário. Perdido por 1, perdido por 10. O prejuízo está feito. Eu, se o sindicato decidir
que nós vamos entrar, eu vou pedir uma antecipação de tutela. Mostrar para o juiz que isso é redução do salário, que isso é grave, que isso traz consequência, que é punição, é perseguição, e pedir a manutenção em folha de pagamento da gratificação. Então, eu pediria uma liminar para antecipar os efeitos da decisão. Se vai conseguir ou não, não me interessa. É claro que seria bom se conseguisse, mas eu não tenho prejuízo nenhum de pedir e o juiz não dá. Eu acho que vale pecar pelo excesso do que pecar pela omissão. Acho que eu falei um pouquinho aí do geral e acho que rende mais responder pergunta do que ficar falando aqui. É isso? Tudo bem? Então, gente, a gente agora podia abrir para as pessoas fazerem as perguntas e ele vai complementando as informações e daí, depois, no final, a gente dá um encaminhamento que tem que ser feito nessa questão, tá bom? Alguma pergunta? Deixa eu dizer, meu nome é Renata. Deixa eu ver se eu consigo explicar a pergunta. O cálculo, pensando já na redução, o cálculo que a Unicamp está fazendo, ela está pegando a GR cheia e reduzindo 30%. Se você já tem 5 anos incorporados, ela não teria que pegar apenas os 5 anos faltantes para fazer essa redução? Você pode estar recebendo há um mês. O cara é tão azarado que ele foi nomeado para ganhar a comissão, está ganhando um mês, ou então está ganhando há 9 meses, há 9 anos e 11 meses. Não é isso. Se eu tenho incorporada, a incorporação, ela não vai mexer na incorporação. Sim, mas se ela faz o cálculo em cima do valor cheio, vamos supor uma GR de 1.500. Eu tenho incorporado 1.000. Incorporado, 1.000. Só que a GR é de 1.500. O cálculo tinha que ser em cima dos 500 que não estão incorporados ou em cima do 1.500. Porque aí mexe no meu incorporado, não mexe? Pelo que eu entendi, no incorporado ela não vai mexer. Mas então, a informação... É certo, então... então pelo incorporado, o incorporado... Esse era o entendimento, só que eu liguei no pagamento, não. Eles vão fazer o corte em cima dos 1.500. Mas não é uma questão de entendimento, é uma questão do que está escrito. A decisão do Consul e a portaria do reitor, a portaria do reitor está escrito que sobre o incorporado não vai mexer. Não, mas o pagamento eu já liguei. O cálculo é em cima do valor cheio. Não é caso a caso. Porque, por exemplo, se eu tenho 5 anos incorporado, ela tinha que calcular os 30% do que falta incorporado. Só que ela não vai fazer isso, ela vai fazer em cima do valor cheio. Eles reduziram a tabela. Eles reduziram a tabela. Então, a tabela, entendeu? Então ele vai cortar. Vai chegar no Aí já é um outro golpe, né? Aí já é uma complementação do golpe, né? Aí já deu, o cara está na lona, ele dá um golpe baixo no cara, né? Chuta as partes baixas para... Então, é outro caso que pode acontecer. Então, se entra uma... Sim, mas para a gente não interessa essa discussão. Não? Não. Para nós não pode cortar. Nós não podemos entrar nesse papo sobre quanto você vai descontar. Nós temos que abortar essa conversa. Essa conversa é perigosa. Porque sob pena da gente entender, ao invés de cortar 1.500, vai cortar 1.000. Não pode cortar nenhum centavo. Essa é a briga. E aí depois dessa briga você continua com a outra, você não gasta. Não, se a gente perder essa briga, não vamos ganhar nada. E nem do valor do cálculo errado que eu liguei para discutir. Do cálculo errado, eu acho que dá para discutir, porque pelo que eu li na portaria, sobre a parte incorporada não vai ter desconto. Então dá para fazer. Sim. Mas seria num outro momento, caso a gente venha a não ter sucesso na proibição de importar. Rosângela? Não é nenhuma das duas. Então, ele pediu a frase. No meu caso, a gente tem microfone, eu falo alto. No meu caso é o seguinte, o
Vou dar o meu caso como exemplo, que de repente vai ser mais fácil de entender onde eu quero chegar. Eu tenho 9 anos, 8 meses de GR. Teoricamente, 9 anos e 7 meses. Teoricamente, sobre a luz da nova CLT, a minha primeira pergunta é a seguinte: quando chegar em fevereiro do ano que vem, quando incorporaria totalmente a minha GR, ela não será mais incorporada, uma vez que ela já não se incorpora? Essa é a primeira pergunta. A única universidade, se você está sabendo alguma coisa da universidade, ela vai incorporar ou não? A segunda pergunta é a seguinte: a gente sabe que a universidade tem a conduta de incorporar 1/10 a cada ano de gratificação. Embora esse tratamento não esteja na CLT, é uma coisa interna da universidade que ela faz isso, o fato de eu já ter isso incorporado no meu holerite pode ser considerado como um salário ganho já e se pleitear não redução desse valor, caso a universidade daqui a uns meses tome a iniciativa de reduzir chefias na área, vamos supor. Ela vai simplesmente cortar 10 chefias, porque o artigo 5º da resolução do reitor diz que a verba volta. Vamos supor que o meu instituto lá fala assim: vou tirar 6 chefes e deixar um só. Teoricamente ela pode tirar a minha GR total, porque eu não incorporei os 10 anos. Sob esse que eu já tenho incorporado pelo acordo da universidade, eu posso pleitear que isso já é salário e que não pode ser cortado? Vou fazer uma pergunta para você, a resposta é óbvia. Incorpora onde? Incorpora no salário. Escondido, não está? Sim, mas não existe a possibilidade dele achar que isso é uma gratificação por representação? Aí incorpora onde? É salário. A gente não pode pensar diferente disso. Com certeza, o doutor Tiago, da universidade, ele vai procurar uma saída. Não o Tiago nosso, o Tiago do campo. Fala o Otacílio que eles entendem. Doutor Otacílio vai encontrar uma solução, uma resposta para isso. Mas nós não podemos pensar diferente. Nós temos que entender isso. Não é de lei, é uma norma interna da universidade incorporada. Né? A partir do momento que está incorporado, nós só vamos entender que é salário, que volta na mesma discussão do corte dos 30%. A CLT, a súmula 372 do TST, fala que não pode reduzir. E o caput dessa súmula fala, eu li o inciso 2, o caput da súmula, o teor da súmula é que incorpora após 10 anos. Se aqui incorpora 1, 2, 3 até 9, é salário. A tese é essa aí, redução salarial. Agora, quando a gente tinha preparado essa conversa da reforma trabalhista, porque cada lugar que eu vou falar sobre a reforma é uma cara, né? Então você vai no petroleiro, é um assunto, você vai nos pesquisadores, é outro assunto, você vai nos químicos, é outro assunto, você vai discutir com o sindicalista, é outro assunto. Aí quando o sindicato sugeriu que a gente discutisse isso, eu falei: mamãe, o que eu vou discutir lá na Unicamp? Eu não estou fazendo hipocrisia aqui, nem demagogia. Falei: tem 2 assuntos. Um foi pensando na Margarida, que é na jornada 12 por 36. E o outro assunto é em cima do que você falou, da incorporação da gratificação. Foram os 2 tópicos que eu pensei para começar a falar da reforma trabalhista. Pegaria todo o pessoal do HC, né, que faz 500 anos que nós estamos conversando com a Margarida e o pessoal do hospital para brigar o pagamento do feriado do 12 por 36 em dobro, e a gente não desencrua com esse negócio, não ata, não desata e não faz nada. A partir de 11 de novembro não vai ser mais remunerado em dobro o feriado. Ferro para quem trabalha 12 para 36. A gratificação é isso que você falou. A partir do dia 11 de novembro, não incorpora mais o salário do empregado. Agora, você faz uma pergunta difícil. Se eu tivesse no lugar do Otacílio, com o relacionamento que eu tenho com os caras aqui, eu não teria coragem de falar para não incorporar. Eu ia falar: incorpora. Até porque eu estaria ganhando a grana que ele ganha, eu não precisava mais trabalhar para o sindicato, eu ia falar aos amigos do sindicato: incorpora. Mas pelo que eu estou vendo, da postura do governador do estado, pela postura do reitor, eu acho que numa canetada vai falar que não incorpora, até porque o Fora Temer já deu essa brecha para não incorporar.
mas a gratificação, mesmo tendo os 10 anos, não vai incorporar mais. Então não foi de graça que a universidade fez isso. Não foi de graça. Não foi porque tem gênio aqui dentro para sacanear, não. A essência veio já da legislação trabalhista. Mais alguma pergunta, gente? Marcelo, mais alguma? Bom, mas se ninguém tem mais para falar... Só um minutinho, que eu quero aposentar. Folga desse jeito, não... Você vai ser, você vai até 65. Boa tarde a todos. Boa tarde, Márcio, prazer revê-lo. Boa tarde, Thiago, companheiros da mesa, Beth. Sobre o aspecto ainda da nossa comunidade interna, Márcio, nós temos ainda alguns desafios para discutir, que é além do estatutário e seletista, mas são duas categorias que estão sendo atingidas por esse corte apresentado pelo Consul, que é a categoria nossa do carreira PAEB, técnico administrativo, e a docente. Quando a sugestão é de nós levarmos uma assembleia para que o sindicato seja o autor da ação, talvez, eu não sei, consultando, seria também o caso de nós procurarmos outra atividade de classe, da categoria docente, a do Unicamp, não sei se poderia fazer uma ação conjunta, STU e a do Unicamp, porque também atinge os docentes. São cerca de 400 cargos docentes, daqueles 1.600, 1.700, que são atingidos também com a mesma resolução. Eu não sei se o sindicato teria poder para entrar com ação em nome de uma outra categoria. Não sei como separar isso, como que seria a discussão. Então, é uma pergunta, de como que seria, se seria mais prudente ou melhor politicamente também falando, entrar com as duas entidades ou separar mesmo as ações das duas categorias. E a outra questão que relaciona um pouco as perdas constantes aprovadas por esse Consul é que não é só a gratificação ou um 10º incorporado, mas isso vai refletir também no que inclui sexta parte de muita gente que está prestes a receber, ou como o companheiro aqui falou, que 6 meses em fevereiro, iria incorporar os 10 anos, mas não é só os 10 anos, ele iria completar 10 anos também, eu acho, de quinquênio, sexta parte, que isso influenciaria. E a outra coisa é o SP-Prévio, porque quem é seletista, acho que vive mais isso, nós temos uma complementação salarial para a aposentadoria futura. E a Unicamp entra com um valor, uma porcentagem, até 7,5% daquilo que excede do teto do INSS. Ou seja, se alguém estiver também nessa situação, ele estará perdendo uma parte da sua aposentadoria futura, que já é comprometida com o INSS, será também atingida por esse corte. Então, acho que são aspectos importantes até para que se justifique uma cautelar até com mais contundência, se for o caso. Mas são essas duas questões que eu gostaria que você... Começando pelo fim, você vê que a reforma trabalhista é tão incoerente, começando de trás para frente aqui, Você está falando do não incidência do SP-Prévio. Qual que é a crítica hoje dos economistas e do governo? Déficit previdenciário. Qual é a crítica do SP-Prévio? Não tem recolhimento, não tem dinheiro. Os caras estão deixando de considerar a gratificação como salário e deixam de incidir a contribuição previdenciária, achando que não incluindo mais o salário vai reduzir o gasto quando a pessoa se aposentar. Só que o idiota que escreveu a lei esquece que tem que entrar o dinheiro para sair. E o que entra é muito mais do que sai, porque tem o cálculo atuarial. Então, ela tem tantas incoerências, dando um tiro no próprio pé na questão da reencarnação. Então, agora, voltando para o assunto da ação. Eu ainda quero ver aqui o STU representando os trabalhadores no campus da Universidade Estadual de Campinas. Eu queria ver isso. Entrou da portaria para dentro, é STU.
seja o faxineiro da Única, ou seja o reitor, todo mundo universitário, que ainda não é, porque os terceirizados ficam fora, os FUNCAMP ficam fora, né? E toda a encheção de saco que dá aí. E agora muito mais difícil, porque a universidade vai ficar livre de responder à dívida das empreiteiras, né? Com a reforma também tem esse ponto. A questão é realmente uma decisão política, não é jurídica. E na decisão política, se os dois sindicatos conseguissem se juntar, seria assim uma força política. Porque juridicamente o STU responde todos os servidores da Unicamp, quer estatutários ou quer seletista. Então não importa se ele é professor. Ele é funcionário da Universidade Estadual de Campinas exercendo o cargo de professor. Então estaria representado pelo STU. Tem um outro ingrediente nessa conversa. Pelo artigo 8º da Constituição, o sindicato representa a categoria profissional, independente de ser sócio ou não. Aí também depende de uma decisão política do sindicato de dizer, nós vamos entrar para a categoria, nós vamos pedir para os sócios, ou vai ser para a categoria toda, né? Ou para os sócios, ou para quem aderir. São 3 medidas. Eu não quero ser representado pelo sindicato. Eu quero ter advogado particular. Isso é uma medida. A outra medida, não. O sindicato vai entrar para toda a categoria. Aí não importa se é professor ou o que quer. Ou o sindicato vai entrar para os associados. Pega dos 1.600, vê quais são os sócios e pleiteia para aquelas pessoas. Mas, em virtude de tanto rolo que está dando, e dos rolos que virão a partir de 11 de novembro, agora eu falo como o advogado empregado do sindicato, tentando proteger o sindicato. Eu acho que tem que ser uma deliberação de assembleia, como essa que está sendo feita aqui, gravada, elaborada uma ata, porque o trabalhador, no ano que, a partir de 11 de novembro, poderá colocar o sindicato no polo passivo de uma ação se ele se sentir prejudicado. Aí já é excesso de cautela da minha parte em relação ao meu patrão. Eu quero preservar o meu patrão. Por isso que eu acho que tem que ser numa assembleia para decidir politicamente, representando a categoria, representando somente os sócios. Acho que foram esses 2 pontos que você falou, né? Eu vou aproveitar esse gancho da sua pergunta e eu queria saber o seguinte, nessa questão da representação mesmo. Eu também entendo que o sindicato representa todos, mas como a gente sabe, cabeça de juiz, né? E a gente teve várias figurinhas naquela questão do dissídio, corre o risco dele de ter, porque no meio desses 1.600 tem sócio e tem não sócio. Corre o risco do juiz falar que quem não for sócio a gente não representa, ou legalmente não tem esse problema. Eu fico preocupada com isso, entendeu? Porque aí você entra com aquela expectativa para todos, nós representamos todos, a gente entende isso. Mas se corre o risco do juiz dizer assim, não, somente os sócios. Essa é a minha dúvida, porque daí a gente já é uma coisa para discutir na Assembleia também. Bom, respondendo de uma forma prática, é mais fácil a gente receber uma crítica do juiz por pleitear algum direito só para os sócios do que para a categoria. Porque você pedindo para os sócios, você está restringindo a representação daquelas pessoas, né? Então, se tiver que levar um pau, você vai levar por conta disso. O politicamente correto, que eu não gosto dessa ideia, porque o cara que não é sócio não dá cara para bater, fica torcendo para você entrar, e se você ganhar, seu trouxa, vem para mim também. Então, você faz papel de trouxa. Você paga o sindicato, você vai na assembleia, você desconta a contribuição sindical, você tem consciência política, deixa de almoçar, come uma coxinha
para vir participar do assunto, debaixo de chuva, debaixo de greve, de sol, vai na Assembleia, aí o cara olha para você com aquele puta desaforo, né? Como tem da sexta parte, pô. Tem cara que não é sócio do sindicato. Quando o sindicato propôs o parcelamento da sexta parte, teve gente que quase atropelou a gente aqui, chamando a gente de pelego, pô. Cadê o Marcelo? Vamos taxar de pelego, de defensores da Unicamp. Né? Agora o processo não anda, o neguinho mete o pau na gente e nem é sócio, porque nós pegamos todo mundo. Então, por isso que eu falo que a decisão tem que ser numa Assembleia especialmente convocada para isso. Eu quero ver um dia ainda, vocês não têm ideia do que significa acordo coletivo ou negociação coletiva. Para vocês é outro mundo do que você negociar com a Unilever lá de Valinhos, que está em greve, com a Petrobras. É outra história. Mas eu queria ver ainda, aqui na universidade, ou na Petrobras, ou na Unilever, discutir as condições para quem é sócio do sindicato. Ponto. É sócio? Está representado? Tá. Essas cláusulas valem aqui. Não é sócio? Não está representado pelo sindicato. Né? Então, nós estamos surgindo num novo sindicalismo agora. Vamos ver o que vai acontecer. O exemplo que você está dando, que você está traumatizada, né, não é para ter trauma nenhuma, porque nós estamos falando em dissídio coletivo de reajuste salarial contra a universidade. Propositadamente, nós colocamos em relação ao STU na qualidade de representante dos servidores da universidade. Nós não falamos naquele dia que eram os estatutários. A universidade que levantou aquela bola e nós falamos, não, é só do seletista. Mas aquilo é uma segunda instância e o processo caiu na mão de um juiz que não quer julgar, que é braço curto, é vagabundo, não queria trabalhar. Então é uma outra esfera do judiciário, ao contrário da primeira instância. Na primeira instância, nós vamos escrever que nós representamos o sócio, ele pode dar para a categoria inteira. A única coisa que nós temos que ter clareza é CLT é aqui, estatutário é aqui. Isso não pode, vamos na Assembleia entrar com uma única ação. Pelo amor de Deus, não me dê essa incumbência, porque eu vou enterrar o sindicato. Tem que ficar claro que o sindicato vai entrar com ação em nome do seletista na Justiça do Trabalho e do estatutário na Justiça Comum. Pô, se eu entrar com uma ação pedindo isso para o estatutário na Justiça do Trabalho, eu vou estar chamando o juiz para briga, pô. O juiz vai falar, esse cara não é possível, é incompetência desse advogado, e vai tascar uma multa em cima do sindicato. Se eu entrar com um seletista lá na Justiça Comum, eu vou levar pau e uma multa. Então, vamos... Já que o caminho, o ideal seria que não se precisasse da Justiça, que é uma porcaria para discutir essas coisas. O ideal seria que fosse na porrada, na raça, né, estrangulando o reitor, ou fazer o cacete, aí o diabo, não sei. Isso seria o ideal. Mas já que se optarem por escolher o advogado, eu agradeço a boquinha que vocês estão me dando para ter meu empreguinho, porque se não for na justiça eu vou passar fome, carpir, eu não sei fazer outra coisa. Mas então, se for escolher para ir na justiça, vai fazer vasectomia, vão fazer com médico de confiança, para não cortar o pilar fora, né? Então é isso que eu estou dizendo. Vai para o advogado? Vai para o advogado. Vai para a justiça? Vamos. Então, vamos deixar claro. Estatutário é lá na estadual. Seletista é na Justiça do Trabalho. Pode acontecer da Justiça do Trabalho ganhar uma liminar? Pode. Se a gente tiver sorte, não adianta ser bom advogado, tem que ter sorte. Né? Eu estou incluindo no rol dos que tem sorte. Dá uma zebra, cai numa juíza que vai com a minha cara, ou num juiz que vai com a cara dos empregados da Unicamp, que tem. Tem os que odeiam. Tem os que odeiam, mas tem juiz que já trabalhou aqui e pode gostar, né, da brincadeira e dá uma liminar.
E aí? Pode ter uma juíza que odeia a universidade, e tem. Tem juiz que a esposa foi reprovada aqui e o cara passou morte desaforo aqui dentro e odeia a Unicamp. E pode gostar da nossa causa. E sai a liminar. E o estatutário? Não saiu. Aí o sindicato tem um elemento a mais para ir lá no Consul, na reitoria, e encher o saco dos caras. E vice-versa. Pode acontecer tudo. E pode acontecer de não sair liminar nenhuma, que não vai mudar nada a história. Não adianta ficar iludindo aqui, nós vamos pedir a liminar, e o advogado é louco para fazer isso na hora de ganhar, na hora de pegar o processo. Eu vou pedir a liminar, a cautelar, a antecipação da tutela, a tutela de urgência, porque é salário, um puta de um discurso. E depois fica jogando nas costas do juiz. Ah, o juiz não deu, não sei o quê, não saiu, não saiu. Gente, não vamos brincar. Não vamos enganar as pessoas. Tem que pedir, se negar, não vai acontecer nada. Se deferir, a gente comemora enquanto não tiver vigência. Nós conseguimos, no mês de junho, uma liminar da juíza de Paulínia, que a Petrobras, dentro daquela explosão que é a Petrobras, ela quer reduzir o número de trabalhadores, colocando em risco o meio ambiente, a cidade de Paulínia. Nós entramos com uma liminar, a juíza deu a liminar, proibindo a Petrobras de implantar a redução de trabalhadores. Quarta-feira, antes do feriado, adivinha o que aconteceu? O juiz do tribunal, em segunda instância, revogou a liminar da Petrobras. A liminar que o sindicato tinha, mandando a Petrobras implantar um número mínimo com redução de empregado. Então, tudo é possível, mas eu só acho que não devemos não pedir. Mas não adianta ficar iludindo que vai pedir, vai ganhar, que é mentira. Mas tem que pedir. Margarida. Cremacho, boa tarde a todos. Você tocou numa situação que eu acho que para a gente é muito complicada, que é a área da saúde, dentro dessa política de reforma, né, que a gente tem aí uma série de perdas. E, inclusive, a perda do acordo coletivo, que para grande, ou por uma parcela, parece que isso não era significativo, mas que agora ele vai sentir como é que é isso, né, com a política, com essa nova política que entra a partir do dia 11. Mas eu queria te colocar o seguinte, que é o momento que a gente vive na Unicamp hoje, porque esse momento, eu acho que é muito fácil para a universidade fazer o que ela está fazendo. Porque hoje, né, pela universidade, nós somos uma minoria CLT e uma maioria CLE. Essa maioria CLE, se ela não fizer o acordo dentro da universidade, juridicamente é muito mais difícil, é muito mais demorado. Né? Enquanto que para a CLT, isso é mais, pelo menos, né, tende a ser mais ágil. E aí eu acho que ela joga o tempo todo com essa divisão. Ela foi jogar o tempo todo. Isso foi, inclusive, no dissídio, né? Quando ela foi lá e disse que nós éramos, a CLT era a minoria. E aí eu queria te perguntar, assim, dentro dessa reforma, como é que fica isso? Esses dois tipos de regime numa mesma empresa, e aí, quando você coloca a sua posição com relação à maneira, talvez, da gente caminhar isso, que teria que ser uma assembleia, eu concordo plenamente contigo, até por conta que a nossa carta sindical, nós representamos os trabalhadores que trabalham dentro da universidade. Né? E que a gente não, até o momento, a gente nunca se fez valer isso de fato. Então, eu queria saber, assim, como é que nós podemos tratar isso, né? Até, inclusive, com relação, dentro da reforma, com relação à questão do acordo coletivo, porque a gente tem uma proposta de acordo na reitoria para ser encaminhada e que ela não fez até agora. Além daquilo que a gente, dos 7 itens que tem, que foi assinado e tal, a gente tem uma proposta de 35 itens que está lá. Então, como é que nós, da área da saúde, que somos maioria e que estamos divididos, né, como é que a gente vai poder trabalhar isso na reforma, dentro da reforma trabalhista? E até porque também, quando a gente está discutindo toda essa problemática aqui das gratificações, lá em cima é um horror, porque tem de gente
envolvida com essa questão, né, é assim, um número muito grande. Então, talvez a gente também pudesse, além de fazer essa discussão aqui, chamar os trabalhadores da área da saúde para falar assim, ó, olha como é que vai ficar a sua situação, além das políticas que estão sendo colocadas pela universidade. Posso acrescentar algo na fala dela? Ótimo. A Margarida falou que nós somos 2 regimes. Eu hoje enxergo que a gente está numa pluralidade de regimes. Nós temos CLT e o estatutário hoje, se eu não me engano, tem umas 3 ou 4 nuances. Tem os contratados antigos, que é o meu caso, tem o meu caso, que são os antigos, e tem o pessoal que não acabou podendo, não mudou de regime, e tem os novos, que são completamente diferentes. Então, para mim, a nuance é muito maior do que 2 regimes. Né? Não, você está pessimista, são 2 só. É carteira assinada, quem não tem carteira assinada, e mesmo aqueles antigos que entraram pela CLT, tem um carimbo lá que passou para o estatutário. Então, embora tenha todo esse rolo aí, e os caras da FUNCAMP que estão do teu lado lá? Não, aí eu já não vou dizer. Pô, então, se for partir para aí, né, a coisa o rombo é mais embaixo, né? Mas, na verdade, tecnicamente falando, são 2 regimes, estatutário e seletista. Tem gente, Margarida, que meteu o pau naquele acordo coletivo do sindicato que vai sentir saudade. Agora, vai falar, nossa, que maravilha, naquele tempo era assim. Vai ficar na saudade. Eu, sinceramente, eu advogo para alguns sindicatos, tenho frequentado assim, as assembleias, não dá para advogar para sindicatos sem participar da vida do sindicato. Né? Eu não estou vendo, o povo ainda não acordou. Ontem teve um movimento na praça, eu segunda-feira participei, e ontem, de uma reunião na Petrobras, dos petroleiros, uma trabalhadora petroleira falou que, se eu não me engano, dia 30, ou dia 10, agora, dentro desses próximos dias, vai ter um evento contra a reforma trabalhista. Eu não vejo ninguém falar isso, o povo não acordou. Então, eu vejo assim, dia 2 de novembro, a hora que cortar a gratificação, é hora de marcar uma reunião, porque tem gente que não acredita que vai ficar sem os 30%. Então, marcar uma conversa logo depois que a universidade soltar o lerite cortando os 30%. Aí é hora. Dezembro, que é a partir de 1 de novembro, né? Até lá, as pessoas não estão acreditando que vai cortar. É a mesma coisa da reforma trabalhista. Eu não sei o que vai acontecer. Ó, a Petrobras, vou repetir para você, o acordo coletivo dos petroleiros é 1 de setembro. O que a Petrobras fez? Ela prorrogou o acordo até o dia 10 de novembro. Veja a sacanagem. E aí eu tenho que lavar a cara e chegar na cara dos petroleiros e falar, gente, pelo amor de Deus, não me façam greve até o dia 10 de novembro, né? Que o acordo está em vigência. Então, eu não sei te falar o que vai acontecer. Está todo mundo, eu vejo assim uma distância, o pessoal está frio, o bicho está pegando, a coisa está muito complicada. Se um trabalhador tiver a carteira de motorista cassada, porque ele teve várias multas, pela nova lei ele é motivo de ser dispensado por justa causa. Pessoal motorista da universidade, o estatutário, todo mundo vai para a CPP. Demissão sumária, está na nova lei. O sindicato não vai ter contribuição sindical. Não vai ter nada, a não ser que tenha autorização expressa. O que é autorização expressa? Procura lá no dicionário. Expressa pode ser aqui. Expressou. Para quem? E se o tribunal, o juiz exigir que seja expresso por escrito? Então, e não vem falar que o sindicato está atrás de dinheiro. Está atrás da sobrevivência. Mas
As pessoas ainda não se deram conta da gravidade da reforma trabalhista. E é o tema que eu ia discutir com vocês aqui, o 12 por 36. 12 por 36 é uma carga horária tolerável, tolerada. Agora ela é reconhecida. E a prorrogação da jornada de trabalho em local insalubre era proibido. E eles colocaram uma ressalva. Na jornada de 12 por 36, não há necessidade de autorização expressa para prorrogar a jornada. Mulher grávida, mulher para amamentar, que tinha direito, agora não tem mais, tem que negociar com o patrão. A mulher vai negociar com o patrão que hora que o filho vai mamar. Está grávida? Você vai trabalhar aqui. Não, mas eu não posso. Então traz um atestado. Declaro que fulana não pode. Ah, você não pode? Então você vai se encostar no INSS. Vocês não têm ideia o que é a perícia do INSS. O cara olha para você e fala, você está endemoniado. Você quer se encostar nas costas do governo? Quem duvida do que eu estou falando, vai lá na Regente Feijó. Fica sentado, ou pega para algum vizinho que foi na perícia. O cara com bolsinha do lado lá, como é que chama? Vai trabalhar. É assim, gente, o povo não acordou. Então eu acho que em novembro a gente convoca a outra para discutir aí. Novembro já está aí, mas convoca para decidir o que nós vamos fazer. E do acordo, vamos ter que esperar um pouco para ver se a gente tem fôlego para fazer alguma coisa. Agora, com esse governador. Zé Luiz do sindicato, a Assembleia passada tirou que a gente ia lutar contra duas resoluções do Conselho Universitário. Uma é aquela que os reajustes terão que passar pelo Conselho Universitário, que foi aprovado na semana anterior, e a segunda é da redução, do corte de 30% das gratificações. O sindicato está trabalhando para tentar uma convocação extraordinária do Conselho Universitário. E então tem essa luta em curso, a gente precisa acelerar isso, e acho que a gente, se conseguir uma convocatória, rever essas duas decisões, aquela que tira do CRUESP e joga para o Conselho Universitário a questão do reajuste salarial e a da gratificação. O sindicato mandou um ofício para a reitoria pedindo a antecipação do 13º. Na resposta veio que não poderia ser pago em outubro, mas seria pago a primeira parcela em novembro, porque teria que entrar em vigor a nova tabela de GR. E a redução em novembro será de 15% e mais 15% a partir de janeiro de 2018. Está na resposta do ofício do sindicato com relação à antecipação do 13º. Então, eles escalonaram o corte da gratificação, 15 e depois mais 15 no começo do ano que vem. Você falou da vilã, da mudança de regime? Pode falar. Você falou da vilã da mudança de regime, da insalubridade, e eu queria saber como é que ela fica nessa mudança e se os estatutários, como que eles fazem para passar a ganhar insalubridade se eles passarem por uma função insalubre? Bom, você está falando na passagem, quem é CLT mudou, tem que ficar rezando naquilo para quem ele acredita, né? E torcendo para que o Supremo dê validade nisso. Os juízes veem com indignação a manutenção dos dois regimes aqui na universidade. A universidade muda de regime, aí vem o promotor e altera, e vem o juiz e cancela a alteração, virou o pandemônio que virou. E nessa audiência de ontem, o juiz perguntando, bom, e se o tribunal, e se o Supremo falar que não pode mudar? Os mortos vão ressuscitar e voltar
para lá, as viúvas vão voltar para o INSS e o aposentado que está ganhando 10 mil pelo SPPREV vai ganhar 5.100 do INSS. E quem não deu tempo vai voltar a trabalhar, vai chegar no colega, sai daqui que aqui é meu lugar. Opa, fora! Eu vou sentar aqui na sua cadeirinha e vou voltar a trabalhar. Vai virar, isso aqui vai virar um inferno. Vai virar um inferno. Todo mundo que quiser deve entrar com o processo pedindo dano moral pelo transtorno que a universidade causou, pelo sofrimento que isso está causando. E aí, quer dizer, não sei o que vai acontecer aqui dentro, mas você imagina 1.700 pessoas voltando para cá, a universidade recolhendo o fundo de garantia, compensando as contas do SPPREV com o INSS, vai ser o fim, vai ser um caos. Diante desse caos, tem uma palavra que a gente acha que é milagrosa, que é o que a gente está buscando, né? Porque é bom as pessoas saberem que o nosso sindicato atua como amigos curi nesse processo, né? Contra a torcida de muita gente, contra a bronca de muita gente, até dos advogados que queriam ganhar 1 milhão para atuar como amigos curi. O sindicato atua nesse processo e a gente quer saber qual é a repercussão que essa decisão vai dar. Porque ela pode dizer que os efeitos passam a partir de agora e ficam mantidos os atos anteriores. É uma decisão que para nós aqui seria a salvação, né? Mas sem a decisão lá do Celso de Mello, que a gente quer que o pleno do Supremo dê, e com tudo aquilo que está lá no Supremo, você acha que eles vão se preocupar com 1.500 servidores da Unicamp? Com tanto holofote, com tanta entrevista, com tanta coisa, dane-se aqueles carinhas lá de Campinas. Nós vamos ter que ter paciência e esperar. Não sei se eu respondi, mas o discurso é esse aí, né? Não, na verdade, o que eu estava querendo saber, estavam me perguntando pelos corredores, é em relação à insalubridade para o estatutário. Então, mas o que você é? Estatutário ou seletista? Eu sou estatutário. Não, perguntando para a pessoa aqui. Você é CLT, CLE ou transitório? Seja CLT, ou seja, o estatutário, firme mesmo, ou transitório, aí, tem que pedir na justiça. Já arrombou a porta mesmo, agora pode pedir. Salubridade você consegue, você não consegue a periculosidade, são coisas diferentes. Salubridade o estatutário também consegue. Consegue todas as pessoas que eu conheço que são estatutários, eles recebem a insalubridade. O que eles não conseguem, tem que ter uma lei estadual, é a periculosidade. São coisas diferentes. Que nós, inclusive, estamos com o Nivaldo Santana nos anos 2000, 2003, tentando fazer uma lei, nós não conseguimos, até porque na Assembleia Legislativa você passar é muito difícil, e tem que ter essa lei estadual. Não existe a possibilidade de periculosidade só quando você entra na justiça como o cidadão entrou e como. Mais ou menos nessa linha é a tal da aposentadoria especial, que aqui dentro tem que brigar na justiça para dar a aposentadoria especial. Pode falar. Depois, pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, boa tarde ao doutor. Meu nome é Nilo, eu trabalho na Faculdade de Engenharia de Alimentos há 40 anos. Estou lá, né? Fez agora em agosto. Eu nunca vi atrás dessas aposentadorias, esse negócio, agora com esse sistema de querer mudar, essa bagunça aí, né? Então, como teve essa reunião hoje, aí eu vim para esclarecer com o doutor algumas coisas. Por exemplo, eu me aposentei em 2012, já podia ter ido embora, né? Então, como eu sou CLE, e segundo a lei da Unicamp, posso trabalhar até 70 anos, até, eu estou com 60 anos, né? E eu não assinei ainda, e eu tenho 46 de carteira. E por que eu não assinei? Porque nós da faculdade estamos escassez de funcionários, né? Então eu acabei ficando, né? Pensei, né? Estou com 55, não vou assinar, ainda dá para aguentar, vamos ver até onde vai. Agora, minha pergunta é a seguinte, eu devo assinar a aposentadoria? Acho que não é preocupação, já assinar e ir embora. O senhor não é aposentado? Se quiser, não vai... O senhor não é aposentado? Eu não assinei ainda.
O senhor é CLT? Sou CLE. O senhor é CLE? Sou CLE. Se o senhor assinar a aposentadoria, o senhor tem que parar de trabalhar. Tem que parar. Isso. Tem que parar. Agora, se o senhor pensa na universidade, o senhor não deve parar. Se o senhor pensar no senhor, para correndo. Sabe a minha pergunta? Não, mas a reforma não mexe com ele. A questão é assim, que diferença tem o senhor do seu colega do lado? Tem um irmão gêmeo seu, entrou no mesmo dia, 40 anos, tudo igualzinho. Só que o senhor pegou CLE e ele é CLT. Hoje, ele poderia se aposentar, ele já poderia estar recebendo há 5 anos a aposentadoria e continuar aqui até os 70. 75, que mudou agora. E o senhor falar, eu quero me aposentar, no dia seguinte o senhor tem que ir embora. Por conta do quê? Por conta do regime. Então, não há nenhuma possibilidade que o senhor venha a ser prejudicado com a reforma trabalhista. Por isso que eu estou dizendo, o senhor tem que pensar ou no senhor e parar, ou na universidade e ficar até os 70. 75. Por enquanto não há risco de prejuízo. Olha a palavra que eu estou falando. Por enquanto não há risco. O povo todo aqui, quem é CLT, pode botar a barba de molho que vai levar ferro logo, logo. Vai dançar bonito. CLT. As mocinhas que estão loucas para se aposentar aí, pode ir tirando o cavalo da chuva, vai se aposentar velhinha. Mas eu tenho 20 anos de insalubridade, não é só daqui 5. Tá bom, continua acreditando na insalubridade com uma aposentadoria especial. Vai acreditando. Eu tenho um amigo que fala, se eu estiver andando no meio do mato e encontrar um cocô de cavalo, eu fico feliz porque eu sei que o cavalo está por aqui. Passo o exemplo para você. Continua acreditando na insalubridade. Você vai ver o que vai acontecer, velho. Gente, não tem perspectiva de melhorar, é só de piorar. Imagine a aposentadoria especial. A Unicamp dá um documento para você, CPP, estou lá fazendo a quimioterapia, onde até poucos anos atrás não tinha capela aqui, pô. O cara fazia quimioterapia e não tinha capela. Tá? Então, a Unicamp dá o PPP para você. Aí um funcionário, um Zé Mané do INSS, que é geralmente um advogado, né, que não consegue advogar, presta concurso e vai lá no INSS despachar processo. Aí o nego lê capela, ele pensa que é a igreja lá, que não tinha capela, mas nem precisa ter capela, para rezar, reza em qualquer lugar. Aí o cara dá ou não o processo para você. Tá bom, aí você tem uma sorte. Oh, que beleza, consegui minha aposentadoria especial. O cara defere, não está deferido. Vai no médico. Chega no médico, ele vai dizer se serve aquele PPP da Unicamp ou não. Por enquanto está sendo assim, porque a meta é acabar com tudo. Eles vão mudando a data, mudando o critério. Ruído, era 85, passou para 90 decibéis. Então, por isso que eu não sou pessimista, estou lidando com dados reais na possibilidade de acabarem com a aposentadoria. Porque eles acham que é muita moleza, professor 25 anos. Por outro lado, o Supremo decidiu agora que 25 anos de professor, mesmo que seja em atividade administrativa. Agora, quem que aguenta dar aula 25 anos, pô? O cara tem um puta de um desgaste. E isso se for aqui, na universidade. Imagina no Campo Grande da vida. O que o professor deve aguentar, se ele consegue, né? Passar alguns anos sem levar umas porradas e ficar inválido. Então é muito louco esse sistema de previdência no Brasil. Por isso o pessimismo. Né? Nilo, satisfeito? Mais alguma pergunta? Não vai deixar nada comigo. Mas se aposenta, Por enquanto. vai pescar. Por enquanto. Bom, eu torcia para o meu pai continuar trabalhando, porque se
ele ficasse em casa, ele ia ficar bebendo cachaça o dia inteiro. Eu achava que ele ia trabalhar e encher o saco da minha mãe. Aí o interesse era meu, que ele não perturbasse minha mãe. Obrigado, senhor. João Raimundo. Eu queria só entrar na discussão da reforma trabalhista, porque eu acho que olhar um pouco para frente. A reforma que foi aprovada, de certa forma, ela repõe alguns elementos dos postos de trabalho, das contratações, que a gente viveu uma experiência aqui na Unicamp. Seja contratação por PJ, seja por terceirização, e que a gente acabou tendo uma luta de mais de 20 anos, em que ela teve derrotas, mas na essência ela foi vitoriosa. Ela resgatou o princípio do concurso público para as atividades fins. E preservou na área de saúde lá uma parcela de contratações pela FUNCAMP, que foi parte daquele acordo coletivo. Bom, mas o que a reforma trabalhista repõe? Terceirização sem fim, trabalho intermitente, PJ. Bom, além de outras coisas, isso é automático, se a gente for pensar pro serviço público. No dia 10, ela começa a reforma trabalhista. Se a Unicamp não quiser fazer mais concurso público, ela pode usar as estruturas legais que estão na reforma trabalhista para fazer contratação? Nunca. Nunca. O que ela pode fazer é ela sempre, nunca deixar de ter concurso público. No serviço público não tem esse papo de não fazer concurso público, vai ter que fazer. Agora eu vou contratar a PJ. Ela pode até fazer uma contratação pelo regime que não estatutário. Trabalho intermitente, ela pode até fazer isso, mas vai dar muita encrenca na justiça, porque o órgão público, e não está claro na reforma trabalhista o que pode ser aplicado nos órgãos públicos. A terceirização nos órgãos públicos vai ser possível ou não? Fala, Marcelo. Isso já é aprovado na lei da terceirização, ele já fala que pode ser terceirizado parte do serviço público, não a atividade fim. Então, isso já vai ser colocado dentro. Mas isso já tem. Isso vai reduzir o número de concursos. A outra questão também é que os acordos coletivos, por exemplo, no serviço público CLT, vai continuar. Porque na USP, por exemplo, ontem nós tivemos informação que eles têm um acordo para ser assinado. O que a USP disse? Vamos assinar depois do dia 10 de novembro. Mas nós não temos um acordo. Não, mas a USP tem um acordo assinando com os trabalhadores. E já jogou para ser após o dia 10 de novembro, para você adaptar esse acordo à nova lei trabalhista. Então, no serviço público, quem é CLT já vai ser atingido. No serviço, quem é CLT vai ser atingido. No mês de novembro, ela vai chamar você, CLT, vem cá. Eu vou te dar 15 dias de férias agora. Mas eu não quero, agora eu tenho um congresso. Você vai sair agora, 15 dias. No carnaval você vai tirar 8 dias. Na Semana Santa, 7 dias. Dia 12 de dezembro é feriado. Beleza, vou me programar. Vou inventar um código aqui no dia 13 de outubro. Falei errado. Dia 12 de outubro, feriado. Dia 13 de outubro eu vou arrumar um atestado e volto na segunda-feira. CLT, vem cá. Você vai trabalhar dia 12 e vai folgar dia 13. CLT, ela vai poder fazer isso. Por isso que eu estou falando, o povo ainda não acordou. Você imagina ela chegar para o cara, dar 15 dias de férias agora, e agora você vai tirar no Natal, agora você vai tirar na Semana Santa, agora você vai tirar no Carnaval. Que férias que o cara teve? Duas questões, Cremas. Uma, tem duas pessoas não. Só vou falar isso aqui, eu também tenho que descer. Duas questões.
Uma, é possível revogar essa emenda constitucional? Porque se nós não conseguimos barrar que ela fosse aprovada, é difícil que você arrumar condições para revogar. Apesar de toda a justiça trabalhista estar aí por trás brigando contra essa reforma. E a outra questão também é a seguinte: nós podemos fazer uma cartilha, um documento que os principais ataques dessa reforma trabalhista passarem antes do dia 10. É possível você estar passando para nós? Não, essa cartilha já está pronta. Está pronta? Só que ela não tem uma análise de crítica política. É uma análise mostrando o que era e o que é. Porque a reforma, ela tem uma discussão política, ela atinge uma alteração política e depende da convicção de cada um. Tem advogado trabalhista que está orgasmando. Que maravilha! Os economistas estão, então, você pega qualquer artigo, se tiver algum economista aqui, não desconsidera a minha crítica aqui, mas é real. Pode pegar qualquer artigo da reforma trabalhista. Vê se ela começa falando com o advogado de peão. Ela começa com a opinião de um economista, depois de um advogado de empresa e depois de um advogado de sindicato, de empregado. É assim. Então, mas essa cartilha técnica, as diferenças, está sendo feita. É possível acabar com a reforma trabalhista? Puta, é a maior moleza do mundo. Nós temos hoje o Supremo Congresso Nacional. Não temos o Supremo Congresso Nacional? Ontem, o Supremo Congresso Nacional reformou a história do Aécio e com esse Supremo Congresso Nacional acaba a reforma já. Fora disso, fora dessa heresia, podia até ser verdade do Congresso acabar, o que não vai acontecer, porque o Fora Temer continua resistindo com tudo isso, e os ruralistas estão até, de uma certa forma, criticando também a reforma. Imagine, os ruralistas criticando a reforma, porque é uma reforma muito branda, precisava ser mais. Imagine que os americanos estão criticando a reforma. Os americanos não estão gostando da reforma, ela tinha que ser mais arrasadora ainda. Né? Então, o que está sendo comentado hoje? Por exemplo, tem uma desembargadora do tribunal nosso aqui, desembargadora, a atuação dela é em segunda instância. Eu sei que ela deu uma ordem no gabinete dela, para a assessoria dela, dizendo o seguinte: quando falar o artigo tal da CLT, risca o artigo da CLT e coloca de acordo com os princípios do direito, de acordo com a CLT, de acordo com a OIT. Então, ela não vai adotar a reforma. Tem um outro juiz, também velhão, que está quase se aposentando, ele, no meio do corredor assim: Cremaço, revogaram o tal do artigo 9º da CLT? Não. E ele é meio caipirão, lá de Piracicaba, então eu não aplico. E ele não vai aplicar mesmo. Porque o artigo 9º fala que, caso de nulidade, alteração unilateral do contrato, ele não vai aplicar a reforma. Um ministro do Tribunal Superior do Trabalho está dizendo que a primeira instância da Justiça do Trabalho resistirá à reforma trabalhista. Então, estão jogando na mão dos juízes. E eu, até outro dia lá em São Paulo, fiz uma crítica para nós mesmos. Eu posso falar, porque eu estou junto, né? Eu sempre militei na esquerda. A culpa é nossa, porque enquanto a gente esteve no governo, nós indicamos essas postas desses juízes no tribunal. Aqui em Campinas, foram, nos últimos 15 anos, foram indicados 4 juízes. 2 de banco, Banco do Brasil, da Igreja Universal, da Indústria Sul-Coalcoreira. Esses caras vão resistir à reforma? Só vota contra a gente. Então, nós não soubemos indicar as pessoas que pudessem agora resistir à reforma. Você não vê juiz
do trabalho, desembargador do trabalho, criticando a reforma. Então, a saída, segundo o próprio TST, é o juiz de primeira instância que não aplicar. Agora, na medida que você joga um tema desse na mão do judiciário, é preocupante. Voltando aqui aos efeitos da nova CLT, vou chamar de nova CLT. É, nova mesmo, mais de 100 artigos. Lá no 510 tem aquela comissão de funcionários que o empregador será obrigado a criar. Né? A primeira pergunta que eu tenho é, a Unicamp, o Estado, como ente público, ele será obrigado a criar essa comissão também? E se ele for obrigado a criar essa comissão vai ter capacidade postulatória para representatividade dos seletistas? E se será vedado o membro do sindicato nela, porque lá no 8 falou que tem que ser livre das atividades sindicais. Não. Primeiro que aqui dentro não vai aplicar, só para o seletista. Não, sim, isso para seletista. Para seletista. Né? Agora, também o que adianta criar uma comissão aqui dentro para seletista, ou lá na Bosch ou na Petrobras? Ela não tem representatividade. É para levar intermediários conflitos com o patrão. Ela não pode, postulatório, nem pensar. Mas para sacanear, se eu tivesse uma empresa com 200 empregados, eu faria a comissão já. Para peitar o sindicato. Né? Eu vou colocar quem eu quero. Né? E ainda mais, dá estabilidade para o empregado, ainda, igualzinho a estabilidade da CIPA. Então, e eu falei isso lá em São Paulo outro dia. Vocês ficam moscando aí que o patrão vai montar a comissão e vai peitar vocês. Porque montam uma comissão de cara bom de lábia e pinhão folgado do jeito que está nos últimos anos, achando que tudo cai do céu, não precisa brigar, que agora acabou a luta, vem tudo de mão beijada, porque o peão está pensando que vem tudo de mão beijada. E ele vai ter que sair agora e brigar. Se o patrão montar uma comissão, vai ter problema para o sindicato. Né? Porque a gente não está preparado mais para esses embates, coisa simples, mas de pleitear na justiça, a capacidade postulatória não tem. Tem estabilidade no emprego, tem a forma de eleição, mas não pode... Quando ele diz lá, quando ele diz que é para solicitar, não é requerer. Não é requerer. Não. Esse requerer não entra no judiciário. Não é judiciário. Depois você, pode ser? É uma pergunta simples sobre as férias. Na CLT antiga, digamos, o funcionário com mais de 50 anos ele não podia quebrar férias, ele tem que dar 30 dias. A partir do dia 11 isso não existe mais. Não, pode quebrar agora. Vender. Como vender férias? Não, no caso é... Não, ela está falando quebrar as férias. Ou vender. Quebrar. Eu nunca me conformei com esse assunto, porque hoje as mulheres ficam mães mais velhas. E eu fui procurado por uma mãe daqui, velha, fora dos 30, né? Que ela queria dividir as férias. Eu entrei com o processo e eu perdi a causa. Depois de uns 5, 6 anos, a lei contemplou aquela funcionária da universidade que ela quer quebrar as férias. Agora pode. Agora pode. Pode. Um artigo bom, né? Pode. A partir do dia 11 pode. Assim como pode quebrar as férias, dando 14 dias, depois dá no Ano Novo, depois no Carnaval, depois na Semana Santa. Mas não permanece aquela regra que diz que você não pode tirar 2 dias antes de feriado? Pode. Pode, bom, então. Está na regra. Não pode tirar, né? Não posso tirar férias no feriado. Tem que tirar 2 dias depois, 1 dia depois. Mas é que o que a gente faz na terça-feira de Carnaval? O que você faz? Você vem trabalhar? Na segunda você vem? E na quarta de cinza? Matou 3 dias das tuas férias. Pega o sábado e domingo. Quer dizer, eu não estou nem levando em conta, tem que avisar 2 dias antes. Não me interessa. Eu te aviso na segunda, na terça, aí você pega quarta, quinta, sexta de Carnaval,
sábado, domingo, segunda, terça e quarta, 8 dias de férias. Então, assim, eu posso sair de férias 2 dias antes de começar o feriado. Sim. Eu tenho que esperar terminar o feriado para sair de férias. Não, tem que te avisar 2 dias antes do feriado. No início não pode. É. Trabalhar 2 dias antes do feriado ou descanso semanal mineral. Então, mas eu, na segunda-feira, você vai sair de férias então na quarta. Segunda-feira, ok. Aí você vai ficar na quarta e na quinta de férias. Sexta de carnaval. Sábado de carnaval. Domingo de carnaval. Segunda, terça de carnaval e quarta de cinza. 8 dias de férias. Na verdade, de verdade, quantos dias você ficou? 2. Mas isso não faz nada da saúde, mas isso já é isso. Para nós é. Ah, mas se a área da saúde aguentou até hoje, nós normais aqui não aguentamos. Não é questão de aguentar. É questão de aguentar. Não, a área da saúde faz 500 anos que dá para falar do feriado do artigo 442. A gente não cobrou. Boa tarde, José. Essa pergunta é um questionamento que está sendo feito no trabalho no CAIF. Quem está na função. E é a conversa dos corredores. Que a partir de novembro, a Unicamp pode mexer na estabilidade com essa nova reforma, na estabilidade dos funcionários. Ela tira essas novas leis, tira a nossa estabilidade. A Unicamp pode demitir, lógico que tem que ter causa, mas que ela pode tirar a estabilidade de funcionário a partir de novembro. Nós vamos procurar algumas coisas na internet, no UOL. Realmente tem alguma coisa nesse sentido. Isso é vero? Isso tem algum fundo de verdade? A estabilidade do funcionário público, ela vai poder ser mexida a partir de novembro? Não. O que vai mudar é o que o governo está querendo fazer aí, né? Está querendo aprovar e que já deu, né? Avaliação. A avaliação. Isso é uma outra conversa que pode acontecer. Mas hoje não vai mudar nada. O que você tem que torcer é para você não ter a infelicidade de cair numa arapuca daqui dentro da universidade que se chama a CPP. Lá sim é o Tribunal de Nuremberg, Tribunal da Santa Inquisição. Tem que rezar para não cair nessa CPP. Mas o resto é normal. Se você atropelar algum paciente lá, seu chefe vai mandar para a CPP, não pode mandar sumariamente embora. E a enfermagem manda, viu, Fê? Tem dó. Sumariamente embora, não. Tem que mandar naquela desgraça da CPP. Mas a enfermagem não tem dó, mano. Não manda não. A CPP. Não, estou falando assim, de termos de FUNCAMP não tem estabilidade. FUNCAMP não tem estabilidade. Funcionário da universidade, a reforma trabalhista não tem nenhum artigo que mexa nesse ponto. Passou via WhatsApp, passou via aquelas coisas de rede, né? Que um projeto de estabilidade do servidor público tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados. E por isso que gerou esse... É avaliação. Mas a rede não colocou avaliação. A rede, a internet viralizou algo como se fosse um projeto de estabilidade do servidor. Não pode, o servidor público não pode ser sumariamente demitido. Sim. Tem que passar por uma comissão processante. Ponto final. Gente, assim, eu queria só ver se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta. Aí a gente vai pegar todas as perguntas e para o advogado já ir fechando essa discussão, tá? E lembrando que a gente vai estar organizando uma data para a reforma da Previdência aqui, e nós vamos estar organizando também, como a Margarida falou, e o Dr. Cremasco também sugeriu,
fazer essa discussão novamente na área de saúde. A gente vai ver um espaço lá na área de saúde num outro horário, né? É um horário que é melhor para todo mundo, para a gente estar repetindo essa discussão da reforma trabalhista. E da reforma da Previdência, a gente já tem uma data, mais ou menos, né? Só precisamos ver a agenda, que a gente vai estar propondo da reforma da Previdência, tá? Então, assim, quem mais gostaria de fazer a pergunta? Boa tarde. Eu me chamo Antônia Cruz, sou aposentada desde 2012. Eu fiz parte da greve lá de 88, lá atrás. Então, o primeiro pessoal ganhou a caminhada. Depois eu fui para a segunda. Aí, nessa segunda caminhada, eu recebi uma carta. Inclusive, essa correspondência ela ia para a Americana. Ela está na minha gaveta desde 99. E eu estou crendo nessa correspondência que pode dar alguma coisa. Foi de uma greve que nós fizemos na saúde em 88. Muitos fizeram 12 por 60. E eu não consegui fazer o 12 por 60. Eu fui para o 12 por 36. E eu fiquei muito triste. Então eu vou explicar para a senhora o que aconteceu. Está aqui até agora essa correspondência. Falei, meu Deus, será que ela pode prosseguir para frente aí? Então eu vou explicar para a senhora, é bom explicar para todo mundo aqui. Eu tenho o privilégio de ser um dos poucos advogados que trabalhou para peão na universidade. Em 88 para trás, eram só os amigos do Ali e Lara Romeu que tinham processo. O trabalhador aqui não tinha processo. E o pessoal do HC, que saiu da Irmandade de Misericórdia de Campinas, da Santa Casa, que faziam 12 horas por 60 lá, que trabalhavam na Santa Casa, foram convidados para vir trabalhar no hospital lá em Barão Geraldo, lá na Unicamp. Você imagina sair da rua Ferreira Penteado, lá do Giovanetti, no Irmãos Penteado, para ir para Barão Geraldo. Era um dia de viagem, de jardineira. Como não tinha pessoas interessadas para vir aqui na universidade, a universidade falou, você vai trabalhar lá na área da saúde, vai cumprir jornada de trabalho de 12 horas por 60 de descanso. Foi assim que ela montou a equipe. Quando ela montou essa equipe, ela trabalhou bonitinho, aí veio alguém aqui, uma inteligência, e disse, não vai ser mais 12 por 60, vai ser 12 por 36. Isso foi no ano de 1988. Vai ser 12 por 36. As pessoas capitaneadas por uma enfermeira chamada Maria Luísa, uma portuguesa, sozinha, fizeram uma greve com uma assembleia no centro de convivência para decidir a paralisação. Apanharam, a portuguesa foi demitida, uma outra moça de Maria José, lá de São José dos Campos, foi demitida. Foi uma tragédia e essas pessoas resolveram entrar na justiça. E o processo teve o número 8/88, que tramitou na Justiça do Trabalho com mais de 400 pessoas. Essas pessoas ganharam o processo depois de muitos anos, receberam uma grana por conta disso, porque ficou valendo 12 por 36, e enquanto elas trabalharam 12 por 36, foi considerado hora extra, foi indenizado os plantões para 12 por 60. Com certeza absoluta, a senhora não estava no processo 8/88. A senhora entrou no segundo grupo, e o segundo grupo perdeu a causa. Ganhou a causa o processo 8/88, e esse papel a senhora pode guardar, mas não vai te ajudar em nunca mais, porque o processo está encerrado, está prescrito. Toda vez que eu encontro o senhor no caminho, eu falo, meu Deus, eu perdi a minha chance. Perdeu. Eu poderia estar perguntando esse papel. E se a senhora tivesse entrado no primeiro grupo, a senhora estava lembrando sempre de mim, que você ia receber mais dinheiro. Com certeza. E mais do que isso, cumprir do dia 35 horas e no turno 12 por 60. Foi legal. Deixa eu ver só. Com relação à questão, no caso do acordado, dizer que vale mais do que o legislado,
pode ter coisa ainda de ser acordado, pior do que existe dentro do que já está, pior do que já o que está dentro do que já está legislado. Claro. E outro detalhe, agora eles estão também querendo fazer uma reforma estadual de, no caso, acabar com o futuro quinquênio e com a sexta parte. Isso, no caso, também, se no caso... Se o sindicato for lá na reitoria e assinar um acordo acabar com a sexta parte, o quinquênio está acabando, porque o acordo vale mais do que a lei. Não, mas assim, é que o acordo é da reforma trabalhista. Não, a reforma trabalhista não fala disso. Não, do acordo vale mais, do acordado vale mais do que o legislado, não fala? A reforma trabalhista fala isso. Sim. Que o acordado vale mais do que o legislado. Se o sindicato vai lá e altera a fórmula de cálculo da gratificação aqui dos 30%, se o sindicato vai lá e concorda em reduzir os 30%, está valendo. Porque o acordado vale mais que o que está na lei. Essa é a sacada da nova reforma. A sacada da nova reforma é que aquilo que as partes conversaram vale mais do que aquilo que está na lei. Então não vai ter mais lei, vai ter que o sindicato negociou. As decisões que foram tomadas recentes de corte do Consul também não passam a não existir. Por quê? A gente pode renegociar, ué. Pode. Pode se renegociar. Pode. Você vai lá e renegocia o valor da gratificação, ué. Corta, em vez de cortar 30, corta 40, corta 20. Aí não corta. Não corta. Não corta, claro. Também pode negociar ou não corta. Agora, você tem cacife para chegar lá na reitoria e falar não corta, revoga a portaria? Eu acho que a luta está aqui, né? Aqui? A luta está aqui colocada para nós. Aqui, mas são 1.600, nós temos 16, velho. Eu acho que está aqui, ó. Está aqui, ó. Eu acho que as pessoas que estão aqui têm que ter essa noção. Depende deles e das pessoas que não vieram. Não, os daqui tem porque vieram. Os daqui tem porque vieram e nem foram convocados para isso. Porque o papo hoje era a reforma trabalhista, embutiram a gratificação e vieram para discutir isso. E o sindicato, vamos discutir isso, vamos discutir isso. Então, eu acho que o legal seria arrumar um auditório para pelo menos 500 lugares e ter pelo menos 500 pessoas dentro da reforma para... Vamos invadir a reitoria, pô. Nem brinca. Quer dizer, vamos negociar, vamos fazer alguma coisa. Agora, se for para entrar na justiça, a gente marca, for para entrar na justiça, aí não tem conversa. Não nada. O sindicato me dá uma procuração, semana que vem eu estou com o processo na justiça. A solução não está aqui. A solução está em quem não está aqui. Quem não vem. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não cair na mão dos oportunistas. É isso que nós temos que sentar no sindicato e avaliar o que a gente vai fazer. Então, gente, é como o Cremasco acabou de falar, nós chamamos a discussão para a reforma trabalhista, mas fomos abordados por muitas pessoas pedindo parecer do nosso jurídico em relação a isso, tá? Eu concordo com a fala do Cremasco e eu acho que a gente tem que sentar, o sindicato e o jurídico, e decidir e tomar algum encaminhamento em relação às datas aí que ele colocou, o mais rápido possível. Nós vamos chamar uma outra discussão da reforma trabalhista, vamos chamar uma outra discussão da reforma da Previdência e uma específica para discutir essa questão das gratificações, como o Cremasco está colocando. Porque eu também me preocupo com quem não está aqui. Até porque teve uma pessoa que me procurou lá na biologia pedindo a ata do Consul, porque uma advogada estava aguardando a ata para poder entrar com a ação na justiça. Eu disse para ela, você aguarda a atividade com o Cremasco na quarta-feira, para você poder depois discutir com o sindicato. Uma pessoa me procurou, mas eu sei de um grupo de pessoas que estão se mobilizando, tá? Tanto que nós recebemos aquele documento do Ministério Público de pessoas que fez a denúncia no Ministério. Então, a minha preocupação realmente é com quem não está aqui. E a gente vai ter que tirar e tomar algum outro encaminhamento em relação específico da gratificação
uma outra atividade da reforma trabalhista e já temos uma atividade da reforma da Previdência para novembro, tá? Se ninguém mais tiver mais nenhuma pergunta, eu vou passar para o Cremasco, ele finaliza e aí a gente chama o pessoal para, através dos nossos boletins, tá? Mas essa da GF, vocês estão pensando em fazer outra para chamar esse pessoal para quando? Assim, eu acho que... Eu estava até conversando com a... Tem outros diretores do sindicato aqui, mas eu vou falar... Não vou nem falar enquanto sindicato, é uma proposta. Eu acho que a gente tem que chamar para ontem, tá? Por quê? A gente também estava esperando a ata, a disponibilização da ata. Foi publicado aquela tabela, foi no dia 10, tá? Então a gente também estava aguardando. Mas eu acho que a gente tem que chamar o mais rápido possível. É só uma questão da gente acertar a data e chamar. Porque eu acredito que uma assembleia, uma atividade para discutir a questão da gratificação específica para isso, algumas pessoas vão dizer que não sabia, não sei o quê. Mas mesmo que eu sabendo que o advogado já está aqui, que eu estou com problema, é reforma trabalhista, eu espero ele ali na porta. Então, um pouco é falta de interesse, como o Cremasco falou. Algumas pessoas não acordaram, nós vamos ter que dar um chacoalhão para acordar, tá? E o que também não depende, gente. Eu acho que tem 1.600, se tiver 16, como o Cremasco falou, a gente vai tocar o encaminhamento, vai fazer com os 16, como o sindicato representa todo mundo. Mas eu vou propor para a diretoria chamar o mais rápido possível, tá? Eu acho que são duas coisas, discutir o encaminhamento jurídico, essa assembleia, essa discussão política. E aí, em cima do que a Margarida estava falando, eu acho que foi a fala do Zé Luiz. A gente não pode também desistir de tentar essa extraordinária do consumo, que o Zé Luiz falou que a gente está pedindo. Tudo é possível, tá? Eu acho que a gente tem que ir por todos os caminhos, tá? E abreviar ao máximo nessa trajetória. Bom, finalizando então, eu só quero dizer para a Margarida que eu estou acostumado a ir no plantão de madrugada no HC. Se vocês não me chamarem, eu tenho coisa melhor para fazer. Se chamar, pode ter certeza que nós já fomos na equipe várias vezes lá no plantão da virada dos plantões, das 11. A gente vê os maluquinhos andando lá pelos corredores e coisas. Então é só marcar, né? A gente está envolvido, está comprometido com as questões do sindicato, depende de agenda. Eu concordo com você, concordo que não pode esperar muito tempo. Chama logo essa assembleia, publica o edital logo, já faz esse troço e decide se vai entrar. Como vai entrar? Se vai entrar em nome do sindicato, para sócio ou para todo mundo. E aí a gente já manda embora o processo, porque já está definido que vai descontar. Não tem que se pegar o limite para mostrar a prova do desconto. Já está aqui, vai cumprir, atacar a portaria. E isso não é para demorar muito. Só tomar cuidado para fazer as questões burocráticas, para não ter enchição de saco, né? Porque essa pessoa que fica dando tarefa para diretor do sindicato buscar a ata para eu levar para o meu advogado, me desculpa. Companheira, eu não sou tarefeira, porra. Eu sou, sabe, para aí. Vai lá e pega. O jurídico do sindicato vai fazer dele. Agora, cumprir tarefa para o seu advogado, ele que tira a bunda da cadeira e que venha buscar aqui. Agora, dar tarefa para o sindicato é sacanagem. Pô. Então, decidiu em assembleia, marcou, gravou, filmou, vamos fazer e acabou, e fazer rápido esse troço. Né? Então, estamos juntos. Deixa eu só falar uma coisa, não vai acontecer com quem está aqui, mas como uma pessoa falou comigo, nós temos uma assembleia amanhã, mas como o Cremasco falou, tem todo um trâmite para a gente poder chamar essa assembleia específica, então não pode, só para responder uma pessoa que fez sinal para mim. Essa assembleia de amanhã, inclusive chamar todo mundo para essa assembleia, é outra discussão, e essa específica tem que publicar edital, tem um prazo, especialmente para isso. A lista de presença ela tem que ser feita de uma maneira, agora a gente está aprendendo, né? Nessas assembleias a gente tem que tomar cuidado com a lista de presença, tem dia de registro de ata, de contagem de registro dessa ata, então tem toda uma burocracia. Eu acho que a gente dá tempo, a gente está aqui com uma proposta para a diretoria já, eu acho que dá tempo da gente fazer sim ainda esse mês, mas não dá para ser na de amanhã, tá bom, gente? Agradeço a presença de todos.
Nós não registramos a presença de mais 2 diretores do sindicato, que é a Margarida e o Joilson e o Anderson, né? Que também estiveram presentes aqui com a gente, tá? Eu agradeço a todos e o sindicato está à disposição para quem precisar.